Você está ouvindo a partir de agora o podcast Longevidade, programa produzido e apresentado pelos alunos do curso de jornalismo da Universidade Estadual da Paraíba. Imagine-se brincando no quintal da casa dos seus avós, rodeado por uma variedade enorme de plantas. Lá, sua avó cultivava de tudo, flores que deixavam o dia mais bonito e colorido, até aquelas ervas que curavam qualquer dor, ferimento ou doença. Entre chás feitos com carinho e folhas colhidas no fim da tarde, você lembra da sua avó cuidando todo dia daquelas ervas milagrosas, para preparar chás deliciosos, sempre acompanhados de um bolinho ou biscoitos amanteigados. Esse conhecimento que passa de geração em geração nos ajuda a viver mais. Hoje, esse saber antigo de usar plantas para cuidar da saúde é chamado de fitoterapia. Prepare-se para uma jornada que mistura tradição e ciência, mostrando como as plantas medicinais sempre foram sinônimo de cuidado e saúde nas nossas famílias. A palavra fitoterapia tem origem grega e resulta da combinação dos termos fito, que significa plantas, e terapia, que é relativa a tratamento. Essa técnica é uma forma natural de tratar e prevenir doenças usando plantas. As ervas medicinais têm substâncias ativas que ajudam no tratamento do corpo e podem ser extraídas de várias partes, como raízes, folhas, cascas, sementes e flores. Essas substâncias podem ser usadas de diferentes formas, como chás, pomadas, cápsulas, infusões, entre outras. O uso de plantas medicinais deu origem aos fitoterápicos, que são remédios feitos com base nos conhecimentos tradicionais e científicos. Eles passam por um processo de industrialização e são usados como uma alternativa natural aos medicamentos convencionais. Usar plantas como remédio é uma técnica muito antiga que ainda é comum em várias partes do mundo. Acredita-se que essa prática começou por volta de 2.800 anos antes de Cristo, com o primeiro registro escrito na obra chinesa Penzhao, que significa a grande fitoterapia. Aqui no Brasil, a fitoterapia começou com os povos indígenas, que usavam ervas nativas para tratar ferimentos e doenças. Com a chegada dos colonizadores, houve uma espécie de intercâmbio cultural que permitiu uma troca de experiências entre os saberes dos nativos e os conhecimentos medicinais dos colonizadores. Isso ajudou a desenvolver a prática da fitoterapia no país. Podcast Longevidade. Raízes da longevidade, os benefícios da fitoterapia. Eu sou Alice Faustino e eu sou Ingrid Ferreira. E nós estamos aqui para te contar sobre essa prática ancestral nesse episódio especial do podcast Longevidade. É nesse cenário que conhecemos a história de Dona Francisca, que aos 62 anos tem uma bagagem cheia de saberes sobre algumas ervas medicinais, para tratar de pequenos ferimentos, resfriados ou até mesmo dores mais complexas. Quando pequena, ela aprendeu com sua mãe a curar essas enfermidades através do uso de plantas que cultivavam em seu sítio. Mesmo sem ter o conhecimento profundo da técnica, Francisca é muito mais do que apenas uma usuária de ervas, sendo uma verdadeira praticante da fitoterapia. Desde criança, eu vi minha mãe usar muito remédio de planta, né? Chá de ervas. Aí eu me acostumei com ela a usar essas plantas e gosto muito, até hoje, gosto muito de usar elas. Primeiro, quando estou doente ou se tem alguma pessoa aqui em casa, primeiro eu uso um chá. Aí, se não resolver, é que eu procuro um médico. Mas primeiro gosto de fazer um chá. Esse é um saber que Dona Francisca faz questão de passar para frente.
Hoje, ela ensina seus filhos e netos a preferirem remédios naturais em vez de procurarem as soluções rápidas dos remédios sintéticos. Embora a medicina tradicional seja muito importante nos dias de hoje, as pessoas estão cada vez mais preocupadas em manter um estilo de vida saudável. A busca por práticas de cuidado mais naturais e menos invasivas tem aumentado, mostrando que essas alternativas não apenas têm o poder de cura, mas também são grandes aliadas para o bem-estar ao longo dos anos. O conhecimento popular, muitas vezes negligenciado pela ciência, tem se mostrado uma fonte valiosa de cuidado, ajudando a preservar a saúde e a funcionalidade na velhice. Mas, apesar do uso de plantas ser uma cultura antiga empregada para fins terapêuticos, há poucos registros que comprovem cientificamente seus princípios ativos e a sua eficácia medicinal. Atualmente, existe um número limitado de plantas que passaram por um estudo rigoroso, como a camomila, o espinheiro branco, o lúpulo, a uva alcina e a valeriana. A partir de 2006, no Brasil, foram implementadas pela Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, no Sistema Único de Saúde, o SUS, as Práticas Integrativas e Complementares, as PICs, que visam uma promoção do cuidado integral do indivíduo, englobando seus aspectos físicos, emocionais, mentais e sociais. Atualmente, o SUS oferece à população, de forma integral e gratuita, 29 procedimentos das PICs, entre elas a fitoterapia. A Rede de Unidades Básicas de Saúde disponibiliza 12 medicamentos fitoterápicos, oriundos de espécies vegetais padronizadas, sendo eles a babosa, a espinheira santa, a hortelã, o guaco, a alcachofra, a aroeira, a cáscara sagrada, a garra do diabo, a isoflavona de soja, o plantago, o salgueiro e a unha de gato. No Brasil, mesmo com a cultura indígena e a maior biodiversidade do mundo, apenas 1,5% dos medicamentos naturais são consumidos. O país depende da importação da matéria-prima desses fitoterápicos, o que os torna caros e pouco acessíveis à população. Dos 1.700 fitoterápicos vendidos aqui, apenas 300 são nacionais, registrados pela Anvisa. Os outros são importados. Por isso, as pessoas preferem usar plantas medicinais, pois além do custo-benefício, ainda são mais fáceis de encontrar e até mesmo cultivar no próprio quintal. Conversamos com o biomédico André Luiz, que falou sobre os benefícios das ervas medicinais. Em relação aos produtos naturais derivados das ervas, podemos citar o poder antioxidante que as ervas têm, o preço também, também podemos citar isso, porque são mais em conta. Os efeitos colaterais, tão pesados como a alopatia tem, eles não têm. E a questão da praticidade, que muitas vezes não precisa de uma receita médica, né? Muitas vezes você pode cultivar até no seu próprio jardim. Mesmo que sejam alternativas naturais, o uso em dosagens erradas podem causar efeitos contrários e adversos. Por isso, é necessário ter cautela ao utilizar esses medicamentos. Em pesquisas realizadas pelo Centro Regional de Farmácia de Sergipe, o farmacêutico Newton Luiz, chefe do Núcleo de Farmácia Viva da Secretaria de Estado da Saúde do Distrito Federal, cita que, abre aspas, algumas pessoas utilizam fitoterápicos sem prescrição, sem recomendação de profissional da saúde ou acompanhamento por tempo indeterminado. Justamente porque julgam ser um produto de origem natural, acreditam que não causam malefícios. Existem interações medicamentosas que prejudicam o tratamento do paciente, caso ele esteja utilizando outro medicamento conjuntamente. Por exemplo, um medicamento sintético, causando inclusive alterações significativas na qualidade de vida do paciente. Fecha aspas. André Luiz ainda falou sobre a diferença entre os medicamentos sintéticos e os produtos fitoterápicos. Medicina alopática,
que hoje está bem evoluída, mas mesmo assim ainda se procura a medicina fitoterápica, ou seja, os produtos fitoterápicos, existe uma diferença que é, produto alopático, ele sempre vai ter os efeitos colaterais. E já os produtos fitoterápicos, alguns produtos não têm, outros têm os mínimos efeitos colaterais. Porém, isso, vale salientar, se usando na dose certa. Porque qualquer produto, seja ele fitoterápico ou alopático, se usar na quantidade errada, ou seja, abusar da quantidade, pode trazer problemas de saúde. É nessa perspectiva que surge um questionamento importante. Como conseguir encontrar um equilíbrio entre o saber das ervas e a ciência da medicina convencional? A resposta é simples. Consultar um especialista que entende do assunto garante um tratamento mais eficaz e seguro, livre de grandes riscos e danos. Afinal, preservar a tradição não significa rejeitar a ciência, mas sim fortalecer o que há de melhor nos dois conhecimentos. Esse é um caminho para uma vida longa, saudável e equilibrada. Apesar de todo o estudo e cuidado com as dosagens e misturas, a fitoterapia também envolve fé, especialmente para os mais velhos, que sempre usaram as ervas em suas vidas. A fé, junto com os saberes ancestrais, muitas vezes os cura sem que eles percebam. A gente toma chá das plantas, que é saudável, que é bom, que serve para muitas coisas. Aí sempre que eu vejo uma pessoa falando de tô com a barriga doendo, faça um chá de hortelã, ou então tô com o estômago doendo, eu digo, faça um chá de espinheira santa. E tudo isso são medicamentos natural que são bons, né? As plantas, elas são muito boas. Eu confio muito porque desde menina que minha mãe me dava o chá, me ensinava. E eu continuo ensinando as pessoas. Primeiro a gente toma um chá. Se não resolver, a gente vai, se consulta. Mas eu tenho muita fé nas plantas, no chá. Porque eles funcionam mesmo. Para mim, funcionam de verdade. Assim, através da sua experiência, Dona Francisca, aquela que citamos no início, nos convida a ver a fitoterapia sob outra perspectiva, para além do rigor da medicina tradicional, redescobrindo nela um complemento precioso para o bem-estar e a longevidade. É nessa sabedoria antiga e no uso consciente das plantas que traçamos um estilo de vida pleno e saudável. Esse podcast é uma realização dos alunos da disciplina de Laboratório de Jornalismo Digital do curso de Jornalismo da Universidade Estadual da Paraíba, sob a supervisão da professora Verônica Oliveira. Vozes, produção e edição de texto de Alice Faustino, Giovana Torres e Ingrid Ferreira. Efeitos sonoros, YouTube, gravação e edição de áudio, Elvis Guimarães.